Celebrando a vida e a saúde, as graças maiores que Deus nos concedeu, estamos dando início a mais um programa Estrela Guia na TV. A você, minha telespectadora amiga, a você, meu telespectador amigo, das cidades de Santos, São Vicente, Praia Grande, o nosso agradecimento pela audiência. E hoje nós temos uma surpresa para mim e para todos nós. O programa de hoje é um programa especial, bem diferenciado, embora seja uma coisa atual e que eu tenho certeza que vocês vão gostar e gostar muito. Hoje o programa Estrela Guia na TV vai trazer, acho que um assunto inédito aqui, não sei, mas sim. Caminho da fé. O que eu vi no caminho da fé. Para isso, nós trazemos aqui o nosso amigo já de algumas datas, foi produtor do nosso programa, mas sempre nos acompanhou, inclusive em gravações externas, sempre que nós precisamos, meu querido e grande amigo Fernando Godoy. Fernando, que bom que você está aí nessa cadeira hoje. Que bom, seu Walter, que prazer, que honra estar aqui conversando com o senhor hoje. Desse enfoque, né? Não como produtor, mas participando do seu programa. Muito obrigado, muito grato. Porque, gente, foi ele que fez essa caminhada, o caminho da fé. Vamos procurar agora o que é o caminho da fé. Um pouquinho para nossos telespectadores se situem, né? Sim. Porque é uma coisa que a gente conhece muito pouco. Né? Quando se fala em rotas de peregrinação, normalmente a primeira coisa que vem na cabeça é o caminho de Santiago, lá na Espanha, né? O caminho de Santiago de Compostela. E poucas pessoas sabem que no Brasil nós temos algumas rotas de peregrinação tão bonitas quanto e com uma boa estrutura também para serem trilhadas, né? E o caminho da fé é uma delas. Na verdade, o documentário O Que Vi no Caminho, ele pretende mostrar algumas dessas rotas de peregrinação. O Caminho da Fé seria o primeiro capítulo desse documentário. O Caminho da Fé ele foi idealizado pelo senhor Almiro Grins, um senhor que mora em Águas da Prata, e ele, fazendo a vivência do Caminho de Santiago, ele fez essa vivência 3 vezes, ele começou a se perguntar, mas por que não no Brasil? Por que não no Brasil? Nós temos paisagens belíssimas, nós temos tudo para ter uma rota de peregrinação dessa, e nós temos Aparecida, que 360 graus de Aparecida saem romarias em direção a ela. Sim. Então ele entrou em contato com as prefeituras dessas cidades próximas, esses vilarejos, até também não são nem tudo são cidades, são vilarejos também, estruturaram o caminho, e há 20 e poucos anos o Caminho da Fé está em atividade aí, crescendo cada vez mais. Ele já existe há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E ainda é desconhecido por muita gente. Eu já tinha ouvido falar, Fernando, até foi o Alfonso, né, Candizo, que é da nossa comunidade também, assim como você, que te passou essa informação que ele também fez, né? Na verdade, seu Walter, eu tenho vontade de fazer alguma coisa parecida desde os meus 15 anos de idade. A primeira vez que eu li o livro do Paulo Coelho, Diário de um Mago, eu fiquei com o Caminho de Santiago na cabeça e eu sempre quis fazer uma vivência desse tipo. Só que a vida vai passando, as dificuldades vão aparecendo, outras coisas vão surgindo, outras oportunidades, você vai meio que deixando a coisa de lado. E uma bela noite, nós inclusive estávamos juntos nessa noite, o Alfonso pediu a palavra e comentou sobre essa vivência que ele fez. Eu falei, não é possível que isso existe aqui do meu lado e eu não sabia. E aí, isso já fazem o quê? Já fazem uns 4 ou 5 anos atrás. Ainda demorou todo esse tempo para poder conseguir me organizar as coisas para fazer. E é lógico que eu ia fazer o que eu mais amo fazer na vida, que é vídeo, eu ia levar para essa vivência e tentar, né, de alguma forma, fazer esse documentário. Não foi muito fácil, o senhor sabe, foram duas tentativas que eu tive de fazer o vídeo, né? De fazer, porque não era só fazer um vídeo. Se fosse só fazer um vídeo, você vai com equipe, vai com estrutura
e faz a coisa. Eu queria fazer a vivência do caminho. Eu queria viver aquilo 100%. Então, a primeira vez eu fui totalmente inexperiente ainda, acabei cometendo a bobagem de tomar água numa dessas bicas que você vê pelo meio da cidade. O senhor imagina, você andando, terra, sol forte, e você vê aquela água cristalina escorrendo no beira da estrada, você cai de cabeça ali, bebe sem pensar duas vezes. E eu tive, em função disso, uma infecção estomacal fortíssima. Eu não consegui, eu fiz 3 dias de caminhada. Do segundo para o terceiro dia eu já senti os efeitos dessa água, e no 4º dia estava voltando para casa, porque não tinha condição, né? Você fica, embora tenha toda a segurança, tenha toda uma estrutura, você fica em lugares isolados mesmo, assim, lugares ermos, que não tem, às vezes não passa carro, como mostra aí nas imagens, muito sozinho. E eu, por opção, eu quis fazer o caminho sozinho, né? Que existe uma estrutura, né, no caminho, então você não fica perdido. Você sempre está sendo sinalizado com a direção que você tem que seguir. Todo mundo está ouvindo falar no Caminho da Fé, todo mundo já sabe o que você fez, tudo isso. Aí a pessoa vai se perguntar, eu sempre procuro me colocar do lado do sofá. Como é que é isso? Dá um simples roteiro. Você começou em Águas da Prata, vai aonde, termina aonde? Vamos lá. O Caminho da Fé. O Caminho da Fé, existe um caminho que é o tradicional, que é o caminho original, que ele começa em Águas da Prata e ele termina em Aparecida. Hoje esse caminho já foi estendido. Então você pode começar a fazer o Caminho da Fé lá para os lados de Sertãozinho, já bem dentro, no interiorzão mesmo de São Paulo. Então, o Caminho da Fé total, ele tem 700 quilômetros. Eu fiz o caminho tradicional. Eu comecei em Águas da Prata e fui a Aparecida. Então, foram 311 quilômetros e eu percorri 11 cidades. Eu levei para fazer esse trajeto 12 dias. 311 quilômetros em 12 dias. Esses dias dão uma média de quantos quilômetros por dia? 30 e poucos quilômetros por dia, na média. Obrigatoriamente? Por quê? Porque você tem que sair de um ponto e chegar ao outro se você não quiser dormir no relento. Eu vou me explicar melhor. Em cada cidade, quando você sai de Águas da Prata, você faz um cadastro e você ganha um roteiro. Esse cadastro, essa credencial, ela te mostra os pontos de parada. Então, quando você chega numa determinada cidade com aquela credencial, a pessoa que está te recebendo sabe que você é um peregrino, que você está cadastrado, e ela te recebe, né, devidamente para você passar aquela noite. Legal. Então, entre um ponto e outro, você tem que fazer a caminhada. A tarefa. Não tem jeito. É totalmente possível de fazer, não é perigoso, é cansativo. É muito esforço, tem que ter um relativo preparo anterior para fazer. Por quê? Porque são serras. Normalmente, entre uma cidade e outra, você sobe uma serra, então você chega lá em cima daquela serra, você vê a cidadezinha lá embaixo, então tudo aquilo que você subiu, você desce e chega na cidade. De novo. No dia seguinte, você sobe de novo, desce de novo, chega na próxima cidade. 90% do caminho é assim. E essas pessoas que te acolhem e acolhem os outros peregrinos também, elas são cadastradas, né? Sim, tem toda uma organização por trás, né, da administração do Caminho da Fé. Essas pessoas são credenciadas. Então, muitas vezes, elas são pessoas simples, humildes, que moram nesses lugares, e eles abrem a porta da casa deles para você se hospedar. O que te levou a fazer essa caminhada? Seu Walter, o que me levou a fazer essa caminhada? O que você buscava nisso, Fernando? Eu estou com 43 anos. Então, desde muito cedo, você começa a aprender os seus valores, a conhecer os seus valores, e a vida vai meio que passando por cima de algumas coisas. O que me levou a fazer esse isolamento, a me isolar e fazer o Caminho da Fé, é simplesmente resgatar esses valores, que ficam meio adormecidos, ficam meio esquecidos. E são coisas simples, são coisas bobas. A gente conversando aqui agora, pode parecer uma trivialidade, mas na vivência ganha uma dimensão enorme. Então, o resgate desses valores, o resgate mesmo de olhar no olho, de sorrir, de dar um bom dia,
de reconhecer um gesto simpático e de sentir gratidão por isso, de você estar em lugares extremamente simples, extremamente humildes, e se ver como parte disso, de você estar numa natureza exuberante e também se ver como parte desse todo, é um mergulho interior, é uma jornada interior, para mim foi, e um reencontro mesmo, um reencontro com Deus, com Nossa Senhora, ou com o que a sua fé, com o sagrado, com o divino, com o que a sua fé acredite. No meu caso, assim, foi um reencontro com Deus, uma experiência incrível nesse sentido. E isso aí acho que é uma coisa que ela vem naturalmente, né? Não tem aquela que precisa fazer meditação, zoom, não. Você vai caminhando, vai se integrando com a natureza. É isso que eu entendo? É meditação, total. É meditação, a meditação total. Que ela vem junto com a natureza, é isso? Eu cito uma coisa num trecho do documentário sobre o livro do Eckhart Tolle que se chama O Poder do Agora. É um livro que eu gosto muito, que eu venho lendo. E ele diz, resumidamente, que você precisa se manter sempre no presente, sempre no agora. Você não pode se preocupar com o passado, porque já passou, o futuro não existe, o que existe é agora. Então, se você estiver bem agora, você vai estar bem sempre. Então, resumidamente, é isso que ele diz no Poder do Agora. E eu nunca tive tão presente, tão no agora, como nessa caminhada. Observando pequenos detalhes, né, que a gente tem, depois a gente vai falar sobre é um curta-metragem que o Fernando fez, né? Às vezes tem umas fotos, às vezes uma florzinha pequenininha ali, que a gente às vezes passa por um arbusto cheio de flores, a gente nem nota aquilo, porque tem um ônibus, eu vou atravessar a rua, eu tenho um problema para resolver, eu tenho isso, a gente não tem tempo de ver flores. Verdade. Sim. Muitas vezes, nós que moramos na cidade de praia, quantas vezes eu ia trabalhar em São Paulo, pegava o meu fretado ali na frente da praia e não olhava para o mar. Simplesmente eu ia ali para frente do ponto de ônibus, na praia, e não parava para contemplar aquilo, para ver o sol praticamente nascendo, uma coisa bonita, e eu preocupado com a hora que o ônibus ia chegar, se meu lugar ia estar ocupado ou não, e você acaba não vendo. Então, o caminho te ensina essas coisas simples, coisas... pequenas que são enormes, né, na verdade. Nas fotos que eu procurei fazer, nas imagens que eu tentei retratar, são coisas singelas, é uma florzinha daquelas que você tem no jardim de casa, o matinho, tudo aquilo ganha uma beleza, engrandece de uma forma que não dá muito para explicar, é só você botando o pé na terra e fazendo uma rota dessa para você entender. O que me dá para entender, Fernando, é o seguinte: você começa um caminho sem saber realmente aquilo que ele é isso? Isso. E nessa caminhada você vai aprendendo, vai se enfurnando dentro disso, vai crescendo, é isso? A internet hoje dá muito recurso para a gente ver como é que são as coisas. Então você tem outros blogs, tem de outros peregrinos que já fizeram um trabalho em cima do caminho da fé. Então você tem ali, você vê as fotos que ele faz, mas uma coisa é você ver, outra coisa é você chegar e sentir a dimensão de uma jornada dessa, né? O que ela faz com você. A energia. A energia que você está ali aos elementos mesmo, totalmente exposto aos elementos e fazendo uma caminhada. O meu objetivo nunca foi chegar. Eu queria caminhar. Então, até à medida que eu vou chegando, eu vou começando a ficar deprimido. Porque, poxa, mas já está chegando. Então, o meu objetivo era caminhar, era fazer a caminhada. Eu não fui fazer uma peregrinação à Aparecida do Norte. Né? É bom deixar claro isso. Né? Eu fui fazer uma jornada minha, interior, particular, no caminho da fé. O destino era Aparecida do Norte, tá? No meu ponto de chegada. Sensacional. Né? Se você chegar na Basílica de Aparecida, um final com chave de ouro, né? Mas esse não era o objetivo, né? Não foi uma romaria que eu fui fazer. Quando as pessoas fazem romaria, o objetivo é chegar em Aparecida para... Isso mexe muito com o emocional e o psicológico da pessoa. Você fez sozinho, sem acompanhante, nenhum companheiro. Você conhece pessoas, né, durante a caminhada. Eu queria entrar nesse foco. Como é que acontece isso? Pessoas de bicicleta, você comentou, sim, outras a pé.
Como é que dá esse grupo, entre aspas, se interage? Passa um pouquinho disso para a gente. Eu optei por caminhar sozinho. Muitas pessoas optam por caminhar em grupos, né? E tem os grupos de ciclistas também. São muitos ciclistas, é impressionante. O tempo todo você está sendo passado por ciclistas no caminho da fé. É uma festa, né? É uma festa, porque eles passam em grupo, eles param, voltam. E está precisando de alguma coisa? Quer água? Quer uma carona? Solidariedade. Total. Que não existe aqui na cidade, né? Difícil, Engraçado, né, Fernando? É difícil. Aqui você não tem essa solidariedade. Quando né? eu cheguei do caminho, eu cheguei familiarizado com aquilo que eu estava vivendo, eu começava a dar bom dia para todo mundo, as pessoas me olhavam com cara de estranheza, assim. Opa, bom dia. Lá é impossível. 100% das pessoas que passam por você passam com um sorriso no rosto e Deus te acompanhe. Fica com Deus. Bom dia. E é impressionante. Essa energia, isso vai te dando gás para você seguir. Né? Vamos passar um VT, né? O trailer do documentário. Vamos lá. Fazer o caminho, acima de tudo, foi uma jornada interior. Reconexão total com a natureza. Certeza de não estar separado do todo. Depois de uma experiência dessas, não tem como você não voltar para casa uma pessoa diferente. O caminho vai mudar você de alguma maneira. A chegada, eu acho que é o que menos importa. O que vale nisso tudo é o aprendizado durante o caminho. O que fica é o que vi no caminho. Foi o Fernando caminhando. Fernando, já chegamos no primeiro bloco. Né? Peço licença a você para que a gente faça um break e voltamos. Vamos lá. Novamente com essa coisa linda que você está falando. Programa Estrela Guia volta já. Você está assistindo o programa Estrela Guia na TV, hoje com um tema atípico e maravilhoso, que é o caminho da fé, que o nosso amigo, sempre amigo Fernando Godoy, fez, né? São 318 quilômetros a pé. A bota aguentou. A bota está meio judiada, está lá, dá para fazer mais um ainda. Sabe uma coisa que me impressionou também, Fernando? Foi essa trilha sonora. Ela se casou bem com a paisagem, Perfeito, casou né? bem, perfeito. Deu alma. Deu alma. Eu comentei isso com os autores. A música deles deu alma no documentário. A alma do documentário é essa música. E por acaso conheci os autores da música no caminho. Verdade? Peregrinando. Uma banda, né? Eu conheci, na verdade, é um trio. Eu conheci duas pessoas desse trio que estavam caminhando. São dois Brunos. Um é o Bruno Menegatti, o outro é o Bruno Sanches. O Bruno Menegatti é o Bruno loirinho, depois eu vou mostrar nas fotos aqui. É o loirinho que está meio de costas, mas eles são músicos sensacionais. Eu conheci em Serra dos Lima, uma das primeiras serras que eu subi. E nós paramos para almoçar na casa de uma pessoa fantástica, que eu vou falar sobre ela também, e acabei nesse contexto conhecendo, e o que estava no meio ali da foto também era o Jorge, é um advogado, também estava fazendo a peregrinação. Isso foi na primeira tentativa, foi um pouco antes de eu tomar aquela aguinha que não devia, e acabei conhecendo essas pessoas. E conheci, depois que voltei para casa, o trabalho musical deles, porque ali nós só conversamos, eles me deram os endereços, e vendo, depois ouvindo o trabalho deles, liguei para eles e falei, vocês precisam liberar aqui para eu usar essas músicas no documentário, porque é perfeito, e a gente acabou fazendo uma boa parceria. Para quem, inclusive, quiser conhecer, até devem conhecer, porque
É uma música de muita qualidade, é um sertanejo de raiz mesmo, não tem nada de pop. Né? Eles são muito talentosos, se chama Sertão Trio. O acesso... já está no GC ali. Para acessar a página deles, acho mais fácil acessar a página do Facebook, né? Que é facebook.com/sertão.trio. Sertão.trio. Vale a pena, seu Walter. Parabéns aos Brunos e a banda, né? Esse caminho te deu a oportunidade de você fazer amizades diferenciadas, né? Muito. Maravilhosas. Gente de todos os tipos, de todas as classes sociais, de todas as cores. Gente. Teve Muito. mais apoio? O apoio principal, o apoio em casa, né? Dona Ivana, Luquinhas. Sem esse apoio é impossível. Você não sai 15 dias e tudo bem, né? Você precisa ter uma estrutura familiar aí para isso. E graças a Deus, nesse ponto, eu sou uma pessoa muito, muito abençoada pela família que eu tenho. E isso não é questão de confiar, não. É questão de interagir, né? Compartilhar a vida, entender a relação. Entender os projetos do outro, os sentimentos, os desejos. Olha lá. Essa foi uma amiguinha que eu fiz chegando em Campos do Jordão, na divisa de Minas Gerais com São Paulo. Bem na divisa, eu parei para dar uma descansada, de repente ela apareceu lá no meio do caminho e veio fazer essa festa aí comigo. E aquela vaquinha que apareceu lá? A vaquinha do Linda, trailer? né? Eu fiquei amigo dela também na caminhada, eu fiquei amigo de duas. E é difícil, porque normalmente eles são animais bem ariscos, você não consegue se aproximar muito, né? Quando eu passei e vi que aquela ali estava me olhando com a cara mais amistosa, eu resolvi chegar mais perto e deu certo. Mas normalmente eles mantêm a distância, que nem esse aí. Esse aí eu não tinha coragem, não. Muitas fazendas, né, seu Walter? Você passa por muitas fazendas, muitos animais de fazenda. A paisagem é a coisa mais linda. A paisagem se renova na sua beleza, né? Exatamente. E até nas coisas mais simples. Exatamente. A simplicidade impera. Não existe nada. Essa foto é não existe ostentação no caminho. Ostentação é se achar uma goiabeira carregada. É ostentação. E o limão, né? Limão é luxo. A história do limão. O limão é luxo. Rapidinho, conta a história do limão. É a diferença entre o luxo e a ostentação. Ostentação é você achar uma goiabeira carregada. Agora, luxo é uma limonadinha ali conta na hora. Rapidinho, conta a história do limão, como é que foi? A história desse limão, eu tinha acabado de subir uma serra muito, muito forte, muito íngreme. Cheguei com muita sede e estava com pouca água. Dei uma vacilada no consumo da água e tinha bebido mais do que deveria. E quando eu cheguei no alto daquela serra, acho que por estar no alto, o meu celular deu sinal, era a Ivana me ligando. Eu atendi o telefone e falei, Ivana, eu estou num lugar aqui, você não faz ideia. Eu estou num lugar maravilhoso aqui em cima. E falei para ela, mais ou menos, e eu olhei para o lado, parecia um bonsai, de tão pequenininho, era um limoeiro, mas carregado, desse tamanhozinho, no cantinho ali no chão. Eu falei, Ivana, eu vou desligar aqui que eu vou colher uns limões agora aqui, vou ver se eu consigo fazer uma limonada. Aí tirei a minha eu levava água numa sacola, né? Ela vem com uma mangueira, você bebe direto, né? Então cabiam 2 litros ali. Tirei, olhei, tinha um pouquinho de água só, falei, nossa, não vai dar para fazer a limonada. Tipo, fiquei coração na mão ali, um sol de rachar. Aí sentei e falei, deixa pra lá, não vou só descansar, não vou beber agora, senão vou ficar sem água para descer, né? E ali descansando, de repente eu começo a ouvir um barulhinho, o barulhinho vai aumentando, quando eu vejo um ciclista perdido, sozinho, normalmente eles andam em grupos grandes, né? Um ciclista passou, opa, e aí, peregrino, bom dia, bom dia, tá precisando de alguma coisa? Eu falei, se tiver um pouco de água aí, eu te agradeço. O cara me tira um cheio de água, um cantil enorme, abastece o meu e minha limonada estava salva ali. Daí foi luxo. A ostentação foi a goiaba lá atrás, o luxo foi a limonada. Descer aquilo tomando limonada não tem preço. Sua experiência. São essas as coisas simples que a gente não dá valor e que ganha uma dimensão enorme quando você está numa vivência dessas. E o que a gente tenta, seu Walter, acho que o grande desafio nisso tudo é tentar manter essa visão aqui, no dia a dia.
na cidade, no trabalho. É tentar manter esse bom humor, essa visão, essa forma de ver as coisas no nosso dia a dia. Aquele é você caminhando? Não, são peregrinos. Que eu encontrei. Tem um cajado lá, aquele moço lá, não tem? Tem um pessoal que é mais chique, eles vão com uns cajados de fibra de carbono, tudo. O meu. E o teu cajado? O meu tá. Tadinho, tá aí, te acompanhou. O meu é esse aqui. Meu companheiro de viagem. O cajado, seu Walter, ele tem um significado muito bonito na peregrinação. Quem me ensinou, quem conversou comigo sobre isso foi a Tina, que é a responsável lá pelo refúgio dos peregrinos em Águas da Prata. Então, a primeira pessoa que eu conversei, né, que é quem fez a minha credencial, quem fez quem me preparou para iniciar o caminho. Então, ela comentou comigo, quando eu adquiri o cajado lá, falou, olha, o cajado ele tem um significado muito bonito. O cajado é a sua família. Eu falei, poxa, mas né, por quê, né? Ela falou, porque o cajado é aquele que está do seu lado o tempo todo. Olha lá, ele está do seu lado na subida, e as subidas às vezes não são fáceis, as subidas são difíceis, mas principalmente é o cajado que está do seu lado na descida, quando você tem que descer. Ali. Então, o cajadão aparece o caminho inteiro. E realmente, o cajado ele é muito útil na caminhada, é necessário, não dá para fazer sem ele, porque ele dá um apoio mesmo, uma segurança para subir, para descer, ele segura bem o corpo e até para você, se precisar se defender de algum animal, alguma coisa, você tem alguma coisa para... Teve algum perigo de animal, violência? Eu tenho uma história bacana para contar. Então conta. Eu estava na estrada de Ouro Fino, indo em direção a Ouro Fino, era o 3º dia de caminhada. E eu vi uma fazenda muito bonita, mas muito distante. Né? A porteira dela era muito distante da fazenda. E eu fui ali na porteira, meio curioso, dei uma subida ali na porteira e fiquei ali olhando para baixo um pouco. E eu comecei a ver lá embaixo uns pontinhos pretos se mexendo. E aqueles pretinhos pretos foram crescendo, na minha visão eu comecei a ver que eram cachorros. E de repente eu comecei a perceber que eles não paravam de correr na minha direção. Eu falei, catei meu cajado, botei a mochila, falei, deixa eu sair daqui rapidinho, né? Voltei a caminhar e tô ouvindo os pocotó, 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 pocotó. Falei, eles estão vindo, não tem jeito. E eram uns cachorros grandes e eles vieram muito bravos, começaram a me rodear no meio do caminho e a rosnar, me rodear. E aí eu peguei, já me preparando com o cajado. Aí o cajado já ia ter outra finalidade. Eu ia precisar me defender de alguma forma se eles atacassem. Lógico que eu não ia, né? E eles começaram a rosnar e se prepararam para atacar. E de repente, seu Walter, assim, do nada me vem uma cadelinha magrela, feia. Sabe, a cadelinha, você não dá uma tadinha. E ela vem rosnando e começa a rosnar para os cachorros. E tira todos os cachorros de perto de mim. Os cachorros olham para ela, abaixam o rabo e saem andando. E ela ali ficou ali olhando para minha cara, tipo, e agora vai embora, né? Chega. E eu olhei para aquela cadelinha magrela, seu pele e osso. E eu agradeci a cadelinha. E fui embora, porque eu fiquei com muito medo mesmo. Eu achei que eu ia ser atacado por aqueles cachorros ali naquela tarde. E, se isso não é Deus agindo, o que mais seria, né, nessa hora? E aquela cadelinha apareceu do nada e botou ordem na casa ali. Os cachorros entraram, meio resmungando, entraram e ela ficou sentada esperando eu me afastar ali. Ainda quando eu me afastei uns 30, 40 metros, olhei para trás, ela estava ali sentada, esperando eu ir embora. Essa é curioso. Isso. Curioso. Isso não é curiosidade não, né? Nem coincidência. Nem coincidência. Eu não acredito em coincidência. Então... Porque esse caminho, do jeito que também você fez, é um sagrado, né? Sem dúvida. Ali é um sagrado. Parabéns pela cadelinha, viu? Queria muito saber o nome dela, mas eu não tive coragem de voltar para perguntar. Não, porque... Mas se ela era da fazenda também, eu sei que ela apareceu ali para me salvar. Se foi um salvamento improvável. Essa experiência mexe com o emocional da pessoa de uma forma tal. Você vê quantas experiências você passou nesse aprendizado, depois a gente vai perguntar como você se encontrou no fim. Fala um pouco para a gente também dessas pessoas que te acolheram, que já são... Assim, são os anjos do caminho, né? O que é que você aprendeu com elas? Nossa Senhora. Gratidão. Gratidão. É a palavra que resume.
são pessoas, é até difícil você falar sobre, né? Porque são gente, muito gente. Né? Papo gostoso, carinho, acolhimento. Você chega, são pessoas que você não conhece e você é tratado como um filho, como alguém da família. A primeira experiência que eu tive foi num hotel em Andradas, um recepcionista de um hotel. De uma simpatia de impressionar. Depois eu segui em direção à Serra dos Lima, na casa onde eu conheci os músicos ali, o Menegatti e o Bruno Sanches. E ali encontrei Dona Natalina, doce de pessoa, mas assim, de você sentar e bater papo por dias e não perceber que está ali há dias. Esquecer até o cansaço que você chegou Muita lá. história para contar, aquele sotaque gostoso de Minas Gerais, né, do sul de Minas ali. E gente muito boa, muito humilde, muito boa, que faz com que essa experiência seja ainda mais incrível. Né? Conhecer essas pessoas, conhecer a vida delas, a rotina do campo mesmo, rotina simples. Conhecer as netinhas, né, os filhos, o trabalho dos filhos. Ali é uma região de cafezal, em Serra dos Lima, ali, muitos cafezais. Uma vida dura. Uma vida dura que eles levam. Não levam. Já que você falou em vida dura, e o teu cansaço? Nossa. Como é que você administrou isso? Foi difícil, seu Walter, porque eu não sou um atleta. Sim. Faço exercício, jogo meu vôleizinho, faço um exercício. Você é o Godoy da multimídia, né? Aliás. Não tenho vida de atleta. Não fiz um preparo físico especial para fazer a caminhada. Hoje, eu até, para quem me pergunta, eu indico, prepare as pernas. Faz alguma coisa especial para a perna, porque a perna sofre demais, né? O joelho principalmente. Mas existem momentos que é exaustão mesmo, é exaustivo. Você está caminhando, está subindo, o sol está quente, está forte, você está vendo que tem uma curvinha lá em cima, você chega naquela curvinha com a esperança de que a subida acabou, e você vê que tem mais 3 curvinhas lá para cima, você descobre que ainda falta uma boa parte, chega a exaustão, você chega a exaustão física mesmo. Mas a partir do momento que você chega lá em cima, parece que tudo acaba. Determinação. Você olha para trás, você vê tudo que você subiu, todo o esforço que você fez, enche o peito de ar e agora vamos descer. Porque acabou a subida, normalmente a descida. E são as descidas que são mais duras. Ai, gente, vocês que depois desse programa, com certeza, vão querer fazer esse caminho. Primeiro, o Fernando já está dando as referências todas, né, de como contactar, e se prepare um pouquinho, mas é bom o exercício, é bom a natureza, né? Olhando o vídeo depois, eu fico assustado com o tamanho da minha panturrilha no vídeo. Nova, gente, vai explodir. Tem um vídeo com 37 minutos, 40 minutos, né? Um vídeo, né, muito bem feito, sabe? Que vale a pena. Depois o Fernando vai dar o contato, como é que vocês podem ter acesso a isso. Por favor. Por mais bonito que seja esse vídeo, eu fiquei pasmo, a beleza de tudo, Fernando, já te digo, né? Na verdade, só a pessoa indo fazer esse caminho é que ela vai entender o porquê e o que ele é. Né? Não tenha dúvida. Tem um detalhezinho, seu Walter, importante para falar, que é em relação ao peso da mochila, né? Quando você sai para fazer uma caminhada, o peso da mochila. Normalmente as pessoas fazem com até 10% do seu peso corporal. Então, peso 80 quilos, 8 quilos, né? Até 8 quilos. Para mim não tinha como, porque eu tive que carregar o equipamento. E como eu gravo sozinho, não trabalhei com equipe, né? Eu até voltei, depois que eu fiz a caminhada, né? Eu voltei para fazer algumas imagens mais aprimoradas, para usar o drone também, algumas imagens aéreas que eu fiz, mas isso foi depois. A vivência eu fiz sozinho mesmo. Então eu fui com 15 quilos nas costas. Seria o peso perfeito se eu pesasse 150 quilos. Então foi duro também, foi um pouco mais difícil em relação a isso. Mas não tinha como, porque a câmera pesa, as lentes pesam, carregadores, pilha, bateria, essas coisas todas aumentam. E você não tem como não levar, né? Então o que eu fazia? Eu dividia o peso
da mochila, e o equipamento normalmente eu levava numa outra mochila na frente, então parecia uma armadura andando na frente e atrás, e isso dificultou um pouco a jornada lá. Chegou em alguns momentos, realmente eu sofri mesmo, de verdade, em relação ao peso. A dificuldade, ela fortalece, é isso? Fernando, já fomos no segundo bloco. Já, seu Walter? Já. Quando eu estava do lado da produção lá, eu não achava que passava tão rápido assim. Agora você vê. Nós pedimos licença, nós vamos voltar já. Programa Estrela Guia na TV volta já. Você está assistindo ao programa Estrela Guia na TV, agora, infelizmente, no seu terceiro e último bloco. Hoje nós somos com o nosso amigo Fernando Godoy. O Caminho da Fé é um dos primeiros de outros caminhos que a gente vai perguntar também. A série que ele está gravando é O que vi no caminho. E o que ele está falando é desse tamanho só. Uma pitadinha. Uma pitadinha do que viu no caminho. Esse vídeo, esse curta-metragem, vale a pena ver. Certamente, muitos de vocês já estão pensando, puxa, será legal que eu faça esse caminho, né? Conversa com o Fernando, saiu inteirinho. O que Fernando de Águas da Prata, Fernando da Basílica Nossa Senhora da Aparecida. O que mudou? A forma de ver as coisas muda, seu Walter. Eu falo isso no trailer, né? Não tem como você fazer o caminho e não voltar um pouco diferente daquilo que você saiu. Não tem como. A forma de ver a vida, a forma de ver as pessoas muda, a forma de ver a vida muda. Eu acredito que tenha saído do caminho um pouco melhor do que quando eu comecei. Acredito, eu tenho certeza disso. Aquilo que eu comentei com a senhora, nós temos que tentar manter o espírito do caminho no nosso dia a dia. Esse é o meu objetivo. Porque não adianta também você simplesmente caminhar, fazer toda essa austeridade e depois voltar para a mesma, né? Para a mesma rotina, para a mesma... Então, é tentar pegar o espírito do caminho e manter no teu dia a dia. É difícil, lógico que é difícil. Nós somos cheios de defeito, temos os nossos... só que eu tento manter o espírito do caminho comigo. A sociedade nos cobra muito. Exatamente. Mas como é que você está se vendo, como você está trabalhando essa mudança hoje? Você está conseguindo? Tentando? Eu acredito que sim. Porque é intuitivo, né? Sim, tentando sempre. As fotinhos. Comenta um pouquinho das fotos, vai depois. Singeleza, seu Walter. Olha só. Singeleza. Coisa simples que você encontra. Uma menininha que eu encontrei num bairro chamado Bairro do Cantagalo, por isso que eu estava tirando foto dos galos ali, né, para ilustrar o Cantagalo. Uma garotinha que mora lá no bairro do Cantagalo, que eu achei ela uma graça, eu falei, vem cá que eu vou tirar uma foto sua para pôr no filme também. Estava lá. Então, é um lugar de gente muito simples, o bairro do Cantagalo. São fazendas que fazem parte da paisagem, praticamente 100% do caminho é ladeado por essas fazendas. Assim. Gente feliz. Gente muito boa, gente muito feliz. Seu Maurão, aí lá de Inconfidentes, o Bar do Maurão, é ponto que os peregrinos param ali para bater um papo. Seu Maurão tem umas fotos muito legais do caminho, dos velhos tempos, é um dos idealizadores também, né? Sujeito muito gente boa. Olha. Aí em Ouro Fino, né, a cidade de Ouro Fino tem muita coisa em função da música do Sérgio Reis, né, do Menino da Porteira. Então essa é a mais recente que eles fizeram lá, homenageando, que faz a referência ao boi que matou o menino, né? Seria o boi sem coração. Na entrada de Ouro Fino tem um Menino da Porteira enorme, ele deve ter mais de 20 metros de altura. Quanta coisa nova e bonita. Gente, eu lembro que eu falei dos bom dia, Deus te acompanhe. Esse é o pessoal que a gente vai cruzando aí pelo caminho. Gente,
Dá vontade de parar de ver. E as belezas divinas, né, que a gente encontra. Agora, voltando para eu te cortei, já te mudei um pouquinho. Você sentiu que nessa nova, no teu retorno, nessa luta diária, você que está sabendo trabalhar mais isso, administrar mais isso? Eu acho que o caminho me deixou um pouco mais calmo, um pouco menos impulsivo. Se eu fosse relatar uma mudança efetiva, seria isso. Eu voltei um pouco mais calmo do caminho, um pouco menos, com menos julgamento das coisas, tentando não julgar muito as coisas. Tentando sempre, né? Menos crítico, menos paciente, mais equilibrado. Um pouco mais calmo, mais equilibrado. O caminho deu isso. Só que pretendo voltar ao caminho agora, né? Vamos fazer uma pós-graduação. A ideia é continuar, de tempos em tempos. Tem outros caminhos além desse? Tem, existem. Eu conheço, já estudados por mim, são 3 caminhos que eu pretendo fazer. Então, a minha o próximo segundo capítulo de O que Vi no Caminho provavelmente vai ser no Caminho do Sol, que também é no interior do estado. E um terceiro episódio, também muito possivelmente, no Caminho dos Anjos. O Caminho dos Anjos ele é até um caminho diferente, porque ele é circular, ele começa em Passa Quatro e termina em Passa Quatro. Então, você é um caminho, um roteiro diferente. Então a ideia é agora, ainda em setembro ou outubro, tá voltando para a estrada de novo. Estou tentando. Isso tem um custo. Tem um custo pequeno. Quem te apoiou nesse primeiro caminho? Boa. Eu conheci uma pessoa, um grande amigo meu da época que eu ia de fretado para São Paulo, que é o Fernando Giusti, que infelizmente faleceu agora em julho. E ele tem ele era proprietário de uma fazenda que o Caminho da Fé passava por ela. Então, quando ele soube dessa minha vontade, desse meu desejo de fazer o documentário, ele falou: poxa, Fernando, eu tenho uma fazenda ali, passa do lado, eu te apoio no que você precisar. E ele me deu todo o apoio. Lentes que ele adquiriu para que eu pudesse fazer esse trabalho, custeou todo o caminho para mim, e ainda tive a oportunidade de voltar depois, também com esse apoio financeiro, para fazer as imagens complementares, tudo. Infelizmente, ele não está aqui para ver o resultado hoje, mas assim, uma pessoa de um coração enorme, assim, não está fisicamente, né, mas em espírito com certeza. Vai ser uma pessoa de um coração enorme, de uma bondade sem limites, e que assim, leve com ele a minha gratidão por tudo, assim, por minha gratidão eterna, assim. Cara. Mas agora já não existe mais esse apoio, então eu estou correndo atrás de alguns apoios. Vamos proporcionar dessa oportunidade do Fernando, porque não é uma oportunidade que ficou só dele. É importante isso também, Fernando, a gente falar, né? Não foi uma coisa egoísta. Eu vim, eu fiz, aprendi e tudo bem. Não. Ele fez questão de documentar e está divulgando isso, está passando isso. O vídeo está disponível, né? Não é um vídeo com objetivo de comercial, né? Nada. Ele está disponível para quem puder assistir. A pessoa entra onde? No YouTube? Não, a pessoa acessa pelo Facebook, a página, né? A fanpage do Caminho, é facebook.com/O que Vi no Caminho. facebook.com O que Vi no Caminho. O que Vi no Caminho. Ali é a página oficial do documentário. Ali tem o link já para o vídeo direto, está no YouTube. Então qualquer um pode acessar e viver a experiência junto comigo lá. Então, gente, eu acho que é uma oportunidade que nós temos de proporcionar ao Fernando uma nova caminhada, para que nos traga novos ensinamentos, experiências de vida, né? Reitero também aqui, parabenizo a Ivana e o Luquinha, né? Os meus amores. Os amores e família, né? O apoio, que sem o apoio deles, você pensou, cara, olha... O meu cajado, eles são o meu cajado. Cajado. Esse cajado já ficou na história e vai te acompanhar, com certeza, Fernando. Ele vai te acompanhar no Caminho do Sol também, viu, filho? Eu queria falar uma coisa para o senhor, assim, eu não tenho a intenção nem... eu não gostaria de que as pessoas vissem esse documentário como se eu tivesse
tentando ensinar alguma coisa. É totalmente o que eu senti, o que eu vivi. Eu estou tentando passar a minha experiência. Eu não tenho a pretensão de querer ensinar alguma coisa ou querer modificar algum pensamento de qualquer pessoa. Pelo contrário, é simplesmente mostrar as coisas que eu senti fazendo essa peregrinação e sem a intenção de querer ser algo que eu não sou, entendeu? Que eu não tenho essa capacidade de poder ensinar, poder dizer, olha, faça assim, faça assado. Não é essa a minha intenção. Tá? Não há como codificar isso. Uma caminhada, uma experiência dessa, não há como você codificar e contar. Acho que cada um que fizer essa caminhada, ele vai ter valores diferenciados, sentimentos, aprendizados diferenciados, né? E vão sair, com certeza, vão sair dali uma outra pessoa, que nem o Fernando saiu. Né? Agora é enfrentar... Isso eu não tenho dúvida. Faça uma... Não precisa ser o caminho da fé, pode ser qualquer caminho contemplativo. Importa muito mais o teu sentimento a fazer. Você não o que você está solidão? fazendo. Não. Uma pergunta, às vezes o pessoal, mas vou ficar lá, vou ficar sozinho, vou ficar solitário, que solidão. Nenhum momento eu me senti sozinho. Nenhum momento. Eu senti, óbvio, saudades da minha família. Alguns momentos eram até difíceis, né? Porque você sente falta. E às vezes você tem vontade de ligar, mas você está num lugar tão isolado, não tem celular, então você tem que esperar até de noite você chegar em algum lugar para falar. Mas me sentir sozinho de forma alguma. De forma alguma. Nos momentos em que eu estava efetivamente sozinho, caminhando mesmo em lugares ermos, perdidão lá no meio do nada mesmo, eu me sentia abraçado pela natureza, por tudo aquilo que me rodeava, eu me sentia parte daquilo tudo, e solidão passou longe. De forma nenhuma. Eu me preocupei com isso antes se eu ia conseguir ficar tanto tempo sozinho, né? Porque a gente não está acostumado com isso. Tem gente que desiste. Eu desisti uma vez, tive um motivo, aí foi obrigado, tive um motivo né? sério. Mas eu ouvi falar de alguns casos de pessoas que não aguentam mesmo a austeridade, né, do caminho. Não conseguem fazer pelo esforço mesmo, pelo esforço físico. Mas qualquer trecho que fizesse, Walter, mesmo que seja um trecho de 30, 40 quilômetros, qualquer trecho vale a pena. Dentro da sua capacidade, da sua intenção. Eu acho importante a gente frisar o seguinte, até para que nossos telespectadores se situem, em momento nenhum você se sentiu perdido no caminho, para onde eu vou e agora o que acontece, estou perdido. Ele é extremamente isso, bem que sinalizado. Importante. Bem sinalizado. São setas amarelas. Então, assim, são setas que são placas mesmo, né? Algumas são placas confeccionadas, placas de ferro confeccionadas, pintadas, e outras que as pessoas ali que administram o caminho pintam no chão, pintam nas árvores, pintam... Então, assim, você começa a andar, passam 5 minutos, já aparece uma seta para você ter certeza que você está no caminho certo. Em todas as bifurcações do caminho, tem a seta te dizendo para onde você tem que ir. Não tem uma que você fala, opa, minha mãe mandou escolher. Não. Todas elas têm uma indicação de onde você deve andar. E essa é a que indica a quilometragem, né? Quantos quilômetros faltam para Aparecida. Então, de 2 em 2 quilômetros, você encontra uma... Nossa religiosamente, de 2 em 2 quilômetros, você passa por uma placa dessa. Acho que isso serve para cadenciar. Exatamente. Né? Você tem mais ou menos... Saber você sabe que vai andar 40 naquele dia, você vai contando ali, opa, tenho que acelerar ou posso dar uma reduzida? Fernando, felizmente, um programa maravilhoso, preciso encerrar, mas eu também um abraço à nossa amiga Edith, precisamos voltar lá, Edith. Fernando, vamos voltar lá. A hora que o senhor... Edith Pires Veiga, o senhor pode marcar que eu vou com o maior prazer do mundo. Gravou 2 programas com a minha amiga Edith. Edith, estou te devendo tanto isso, é um ícone, uma mulher que tem uma história de Dona santos. Edith Pires Gonçalves Dias. Nós vamos voltar lá, viu, Edith? Se você nos acolher, é um prazer, uma honra para que a gente possa novamente estar conversando, levando aquele papo. E também a Mariana, nossa amiga que já lhe fechou as notas na faculdade, a deficiente visual, nasceu deficiente visual, está fazendo jornalismo na Unisantos, em inglês na Wizard. São as mulheres símbolos do nosso programa e eu quero agradecer
A você, minha telespectadora, você, meu telespectador, na certeza que o programa de hoje vai mexer conosco, tem que mexer alguma coisa conosco, né? E que aquelas pessoas que sentirem que precisam fazer esse caminho, que precisam passar por essa experiência, que elas se informem com o Fernando. Não é uma coisa difícil, não. Basta a pessoa querer, ter força de vontade, acreditar em si e buscar o sagrado dentro de si próprio. Muito obrigado a vocês, que nós sejamos sempre felizes. O programa Estrela Guia vai voltar na terça-feira que vem, se Deus quiser, não sem antes entregar a palavra, o nosso agradecimento, parabéns a você, parabéns, Fernando, sabe? E que você consiga, com certeza vai conseguir, fazer o caminho do sol, depois o caminho dos anjos. Seu Walter, sou eu quem agradece. Muito grato pelo senhor ter me convidado, muito grato mesmo, prazer enorme. O senhor comentou da Mariana, né, que está se falando. Eu encontrei um deficiente físico fazendo o caminho da fé. Ele não tinha praticamente o pé esquerdo inteiro e ele estava lá com a prótesezinha dele fazendo o caminho. Ele dá um depoimento bonito no vídeo. O vídeo é maravilhoso, gente. Mensagem que deixa para os nossos telespectadores. Eu agradeço a todos que assistiram esse programa, a todos os telespectadores que acompanham o senhor, que o trabalho do senhor é um trabalho muito bonito, lá na Estrela Guia, aqui no Estrela Guia na TV. Obrigado a todos. Acessem o Facebook, o que vi no caminho, conheçam o vídeo, conheçam o trabalho. E gratidão, gratidão a todos. Qualquer dúvida, escuta, Estou isso à aqui é disposição. assim mesmo, posso ir? O que você Estou à acha? disposição, é só perguntar. Obrigado, gente. Assim nós estamos terminando mais um programa Estrela Guia na TV, num momento extremamente diferenciado, em que a natureza interage com o sagrado, interage com o amor, interage, como o Fernando bem colocou a palavra certa, gratidão, né? Obrigado a todos, uma boa semana para todos nós e até a terça-feira, se Deus quiser.